Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Bom dia a todo mundo, né? Então hoje nós vamos ver nossa atividade de português, tá certo? Estamos continuando ainda, né, em texto narrativo, tá certo? E aí eu convido vocês já agora a abrirem o livro de vocês na página 58, tá certo? Vamos estudar 58 a 60, tá bom? Então a página 58, ó, é essa daqui, certo? Abram aí. Vamos ver o texto 2, né? Que na aula passada nós estudamos o texto 1. Então vamos aqui dar uma olhada no texto 2, né? Que tem por título, ó, Senhor Medo, tá? Mas antes de irmos ao texto, tem uma questão que diz assim: observem a imagem que acompanha a história e responda oralmente às questões. Então essas letras A, B e C, você não vai precisar respondê-las, né, escrevendo no caderno. Você vai responder só oralmente mesmo. Letra A diz assim: você sabe que animal é esse? Ele foi desenhado como é encontrado na natureza? Será que a imagem aqui, o desenho está real? Você sabe que animal é esse? Respondam aí para vocês. Letra B. Por que a imagem do personagem está em volta por um balão com 3 bolinhas direcionadas ao texto, né? Então, por que está aqui nesse balão? E por que tem essas 3 bolinhas aqui apontando para o texto? Vocês vão pensar no motivo que levou o autor, né, aqui desse texto, a colocar essa imagem aqui do lado do texto, certo? Letra C. Ao observar esse personagem, você se lembra de algum conto de fadas? Qual? Então, qual o conto de fadas que vocês lembram olhando para este personagem aqui? Então, agora vamos ao texto. Vamos fazer a leitura do texto, tá certo? E aí, vamos para as questões. O nome do texto é Senhor Medo, onde vocês irão ler, né, o texto aí com calma, tá bom? Leiam o texto com calma. E em seguida vamos para as questões. Eu não vou fazer a leitura do texto porque vocês vão fazer, né, a leitura do texto sozinhos aí, com calma, bem direitinho, prestando atenção nos detalhes para que vocês possam responder, né, com segurança das respostas de vocês, tá bom? Então, após a leitura do texto, o tópico é conhecendo o texto, que eu vou ler agora aqui com vocês, certo? Para vocês responderem. Primeira questão, né? Conhecendo o texto. Por que você acha que Clara chamou o lobo da história de Chapeuzinho Vermelho de lobo em pé? Né? Então, de acordo com a leitura que você fez, por que você acha que ela disse que o lobo lá de Chapeuzinho Vermelho era lobo em pé? Segunda questão. Você acha que Clara ficou com medo do lobo da história? Se você acha que sim, você vai explicar. E se você colocar que não, você também vai explicar, tá bom? Não esqueça de colocar o sim ou não e separar com vírgula antes da explicação, tá bom? E aí, questão número 3, certo? Assinale a alternativa correta. O lobo, letra A, vive nas montanhas e florestas, ou letra B, vive perto das pessoas? Onde é que o lobo vive? Você vai marcar um X ou pintar o quadrinho que você acha que a resposta é a correta. Quarta questão. Segundo o texto, por que os cães são chamados de grandes amigos do homem? Né? Então, lá de acordo com o texto, por que o povo fala que o cão, né, o cachorro, é o melhor amigo do homem? Quinta pergunta. No texto, a mãe chama Clara de uma maneira carinhosa. Copie a palavra. Então, qual é o apelido que a mãe dela chama com ela, né? Você vai estar escrevendo aí, né, o apelido que a mãe dela chama. Questão 6. Retire do texto outras palavras que têm NH e que estejam no diminutivo. Porque, como eu falei para vocês, nem todas as palavras que têm NH, né, é diminutivo. Por exemplo, galinha. A palavra galinha, né, ela termina com nha. No entanto, não é um diminutivo, é a palavra normal, no grau normal, certo? Então, você vai retirar do texto só aquelas palavras que têm NH e que estão no diminutivo, tá
certo? E aí, ó, é a sua vez, certo? Junte-se a um colega e conte a ele com suas palavras a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, você vai contar, né? Ao invés de ser para um colega, você vai contar para alguém da sua família, tá certo? A história do Chapeuzinho Vermelho. Porque, às vezes, os adultos não conhecem essas histórias, né? Às vezes, tem um irmão menor, então você vai contar para alguém da sua família essa história, né? Que é bem interessante. E aqui, ó, aprendendo um pouco mais esse tópico aqui, vamos fazer agora. Ele vai dessa parte aqui, da 59, até a página 60, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão de aprendendo um pouco mais. Complete as palavras do texto a seguir com as, is, ou os, certo? E aí tem um quadro que tem um textinho, olha. Bem pequenininho, né? E diz assim: Rui, preciso que você passe, tracinho, aspirador na casa. Principalmente na, tracinho, cada. Obrigada, mamãe. Então, você vai completar aqui, ó. São só 2 espaços, certo? Você vai completar com as, is, os ou os. Questão 2. Complete as palavras com as, is, os ou os, tá? A mesma forma do texto, só que agora são palavras soltas, né? Então, ó, tem letra A, B, C, D, E F, tá bom? Para você completar. Então, você faz a leitura do texto, da palavrinha direitinho, vê qual sílaba se encaixa e completa, tá certo? Terceira questão. Separe as sílabas das palavras e depois escreva frase com cada uma delas. Então, você tem uma palavra, né, ó, uma palavra aqui sozinha, no caso são 4 palavrinhas, tá bom? Onde você vai separar as sílabas aqui no tracinho, na frente, e nas 2 linhas abaixo, você vai criar uma frase com essa palavra, tá certo? Então, separar as sílabas é colocar, né, os pedacinhos separadamente. Por exemplo, aqui, ó, galinha, vamos separar as sílabas. Galinha. Isso que é uma separação silábica, tá bom? Então, você vai fazer esse processo nessas palavrinhas aí, né? E vai criar ainda uma frase com essas palavras, tá bom? Quarta questão. Circule a sílaba tônica das palavras a seguir. Então, tem algumas palavras, né? São 4 palavrinhas, ó. Onde você vai circular a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? É aquela sílaba que eu falo mais forte, né? Aquela sílaba mais forte que eu falo mais demoradamente na palavra. Caso vocês tenham esquecido, né? Como encontrar a sílaba tônica da palavra, geralmente ela vem, né? Algumas vêm acentuadas, outras podem não estar acentuadas. Então, para você descobrir, você vai vender a palavra. Por exemplo, aqui, ó. Olha a galinha. Então, ó, galinha. Eu falo mais forte o li, certo? Então, o li, aqui no meu caso, é a sílaba tônica, mesmo sem estar acentuada. E quando a palavra já vem acentuada, como aqui em português, eu já sei que é o guês, né? A minha sílaba tônica. Vamos provar isso. Olha o português. Tenta. Guês é mais forte, então é a minha sílaba tônica, tá bom? Vamos agora à quinta questão, tá? Que é aqui na página 60, só até a quinta questão, tá bom? Diz assim, ó. Complete corretamente as palavras usando o S ou SS, né? Ou 2 S. Então, aí tem 6 palavras que vocês vão estar colocando, né? Ou um S ou 2 S. Né, de acordo com a palavra. Lembrem-se que um S apenas, né? Uma letra S, deixa eu colocar aqui. Minha régua caiu. Então, ó, um S sozinho, né? Quando ele está no meio de 2 vogais, por exemplo, A e A, né? Casar. Quando ele está entre 2 vogais, ó, ele tem som de Z,
tá certo? Então, se tiver duas vogais e você quiser deixar o som de S, Sá, Sé, então tem que ser 2 S, tá bom? Lembrem-se dessa regrinha. E aí, quando vocês fizerem a leitura, né, algumas palavras vocês já conhecem, no entanto, não vão precisar, né, fazer essa observação. Automaticamente já vão saber como completar, tá bom? Então, a atividade de português por hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima aula.